Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Estrela Cast. Olha, hoje nós temos uma colaboradora aqui da Estrela para vocês conhecerem um pouco da história. Tá? Eu não estou sozinho, estou aqui e o CEO da empresa. Eu sou o Thiago, estamos aí com a colaboradora Ana. Eu vai contar um pouquinho da história dela aí, um pouquinho da história dela dentro da empresa, Sim. os feitos que aconteceu aí no decorrer desse tempo que ela está com a gente aí. E vamos lá. É isso aí, gente. Prazer, então, nesse podcast. Vou pedir para vocês terem paciência. Inicialmente, eu quero agradecer. Então, eu sou a Ana, sou supervisora de vendas aqui, como vocês sabem. E eu vim aqui, né? Topei esse desafio. Não estou muito familiarizada com a câmera, mas acredito que vai dar tudo certo. Bora. É isso aí. Bora então, vamos começar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a sua história, né? Quem é a Ana, como começou aí no mercado de trabalho. Conta um pouquinho sobre aí a sua jornada. Ai, gente, como todo bom trabalhador brasileiro, eu tenho uma história forte, né? Então, assim, indo lá para o meu início, aos 14 anos, eu iniciei a minha jornada de trabalho. Inicialmente, não trabalhei no comércio, trabalhei numa fábrica. Foi uma experiência muito legal, mas que, ao mesmo tempo, me trouxe bastante desafios, onde lá eu identifiquei que ali não era o meu lugar. Então, assim, eu tinha uma referência lá dentro, a minha irmã trabalhava numa metalúrgica, e aí a gente quer trabalhar, já quer comprar suas coisas. Eu não tive pai, eu tive só a minha mãe, que foi a pessoa que me criou, que era a minha referência, mas eu sempre fui muito independente. Eu não gostava de pedir as coisas, eu queria ter o meu próprio dinheiro, as minhas próprias conquistas, e aí logo cedo eu já me direcionei para o mercado de trabalho. Na parte comercial, eu tinha tido uma experiência mais, assim, familiar. Minha mãe, ela teve um bar. Então, assim, foi muito legal, porque nesse bar eu ficava lá, eu ajudava a minha mãe, ajudava o meu padrasto. Eles vendiam churrasco, vendiam bebidas, e aí eu gostava muito de ficar lá. Eu vim de uma família grande, né? Na minha família eu tinha mais 5 irmãos. Mas da família, dos filhos, eu era a única pessoa que fazia questão de ficar ali com eles. Não sei se é porque eu era mais nova, porque eu gostava muito deles, do meu padrasto. Então, assim, lá eu tive experiência comercial. Olha que coisa interessante, né? Um bar. Né? É o feeling, né? Um o bar. feeling comercial já estava ali. Já. Sim, já muito. desde pequeno, já. Verdade. E assim, lá no bar, os clientes até me procuravam me irritar bastante, né? Eles gostavam de chamar minha atenção, porque toda vez que eles falavam que não ia pagar, eu falava, mas como assim você não vai pagar? Você consumiu, você vai pagar. E aí tinha aquelas plaquinhas, sabe? Aqueles bar de bairro, e tinha assim, proibido vender fiado. E aí eu falava, mãe, mas não faz sentido você ter esse caderno, essa caderneta aí cobrando as pessoas, né? Para elas virem acertando no dia 5, dia 20, e tem essas placas aqui, proibido vender fiado. Ninguém mais vai comprar fiado aqui, não. Tinha o quê? Uns 7 anos de idade, 8 anos, e aí eu ficava cobrando todo mundo. Não, tudo bem, você vai consumir, mas você vai pagar hoje, né? Acabou com o fiado da região. Esquece, Eu acabei nunca com mais. o fiado. Sim, eu inutilizei ali aquele caderno e foi bom. Minha mãe dava risada, os clientes acabavam assim interagindo bastante comigo por eu ser criança. Aí eu cresci, aí é menina, né? A mãe falou: não, bar não é mais para você. Sim. Você não vai ficar mais no bar. Mas no bar eu ganhava gorjeta. Eu ganhava dinheiro do meu padrasto, aí eu aprendi a ganhar dinheiro. Eu queria, né, levar o dinheiro para a escola, pagar lanche, comprar lanche, ter essa independência. E aí eu procurei o mercado de trabalho bem cedo. Fui para essa firma, trabalhei durante 3 meses lá, claro, não fui aprovada. Você tinha quantos anos, assim, quando você iniciou 14. nessa empresa? 14 eu tinha 14 anos. Ah. Aí, assim, mesmo tendo a minha irmã como uma referência lá dentro, mas, assim, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia ficar quieta ali na cadeira, eu queria interagir com as pessoas, aquele trabalho era uma rotina muito monótona para mim, aí eu falei, nossa, por que será que eu não consigo? E todo mundo consegue, eu não conseguia produzir, e aí eu identifiquei que ali não era o meu lugar. Aí eu tenho uma outra irmã, né, vindo de uma família de 6. O começo é sempre uma indicação. E ela me indicou para uma loja. Aí eu comecei a trabalhar numa loja de calça jeans ali na Penha. E a minha irmã, ela era subgerente nessa loja. Pra mim, fala assim, sua irmã é subgerente? Tudo fácil, né? Irmã é gerente. É loja nada. pequena. A cobrança é maior. A cobrança é maior. Muito Chega em maior, casa... Muito maior, gente. Porque a minha irmã, ela era muito responsável, sabe? E o patrão cobrava muito dela. E para ela se tornar gerente, ela teria que ter uma boa equipe, né? Como uma subgerente. E quem é que entrava ali na fornalha que tinha que fazer tudo para que validasse o cargo dela? Tinha que ser o exemplo, Tinha né? que ser o exemplo. Eu.
Aí ali a minha irmã ficou um tempo, eu também consegui aprovação, passei, fui aprovada, efetivada e fiquei 2 anos nessa empresa. Aí assim, eu era uma das melhores vendedoras lá, pelo menos é o que o patrão falava, o que as pessoas falavam. Acho que a gente cresce na dificuldade, né? Então eu sou uma pessoa que sou muito movida por desafio, vou contar aí, né, em cima das perguntas que vocês vão fazer, a minha trajetória. Mas, assim, essa dificuldade fez com que eu me desenvolvesse mais, que eu me esforçasse mais, e aí eu conseguia ter resultado dessa forma. É isso aí. É isso. Sim, porque você sabe que assim, quando a pessoa é pressionada, é cobrada, né, meu? Se a pessoa tem cabeça e sabe administrar isso, é crescimento na certa. Sim, acho É que o que- desafio, né, nos torna Sim. mais, vai Sim. evoluindo, a gente E vai hoje nos a transformando. gente tem uma dificuldade muito grande nisso, que às vezes você vai cobrar e às vezes a pessoa não está disposta a saber que aquela cobrança vai ser bom para ela. Sim. É tipo assim, eu preciso hoje- melhorar, né? Sim, De hoje forma- a gente está com esse delay aí, mas estamos trabalhando para isso, né? Antes eu não sabia traduzir, porque é inexperiência, né? Hoje eu já entendo que, assim, quando você cobra, primeiro você tem que capacitar. Então, Sim. quando você traz a responsabilidade, a autorresponsabilidade, a pessoa sabe o que ela está fazendo e por que ela está fazendo, aí a cobrança se torna algo mais um bate-papo, né? Se torna algo mais leve, porque Sim. é a melhor forma hoje de você levar uma gestão, ao meu ver. Entendi. Em relação, assim, antes da sua irmã te cobrar, você se cobrava ou você esperava sempre um Então, terceiro? Eu acho que sim, porque eu tinha uma responsabilidade de dar gosto para minha irmã, Uhum. sabe? De dar Tipo- sentido àquela indicação, àquela confiança que ela me deu. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou muito leal a quem confia em mim. Então, aí eu me dedico, eu me esforço mais. Uma Eu questão quero, de eu, honra. eu quero provar que valeu a pena aquela indicação, Gratidão, aquela né? confiança. É. Eu tenho Gratidão. esse retorno. Isso para mim é uma missão, assim. E eu levo isso para as pessoas que trabalham comigo e tenho isso comigo também. Sim, isso é muito bom. Ana, então fala um pouco, né, mais sobre quanto tempo você está na Estrela, né, e qual o seu setor, que área você atua aqui dentro. Sim, eu vou só voltar e contar um pouco mais. Nem sempre, né? Eu não fiquei só nessa loja, eu continuei trabalhando. Eu tenho aí já uma trajetória com mais de 20 anos de mercado na área comercial. Então, desde que eu entrei nessa loja, dali em diante, eu sempre trabalhei e foquei na área comercial, porque eu me identifiquei. Eu vi que ali eu tinha retorno, eu poderia fazer o meu salário, né? E também eu tinha sucesso naquilo que eu estava fazendo. Então, eu identifiquei que ali era o meu lugar. E aí eu entrei em outras empresas. Minha irmã saiu, foi para Casas Bahia, começou a ganhar muito dinheiro, Casas Bahia, ó, fazendo propaganda de graça Já foi pra a época, hein? marca. Mas assim, eu trabalhei, na época que eu trabalhei, eu tinha o quê? 18 anos. Logo que eu fiz 18 anos, eu já fiz de tudo para trabalhar e para entrar na empresa, porque era uma empresa muito boa na época, acabou sendo uma escola para mim também. E aí eu conquistei minha vaga na Casas Bahia, o que naquela época era algo muito difícil, porque era só os tiozinhos da cabeça branca, os vendedores de sucesso, mais renomado, que vinha de outras empresas já do segmento. E eu vim de uma loja de calça jeans, uma menina muito jovem. Então, para mim, já foi um desafio entrar lá, conseguir. Assim, para mim, lá foram quase 6 anos. Então, assim, eu ganhei muita experiência. Inclusive, a gente tem até uma história aqui meio peculiar, que eu conheci o Thiago, que é o nosso diretor. Eita, Thiago. Lá, naquela época, nós não éramos amigos, nós não éramos... Era concorrente. Concorrente no último. Falando bem no grosso mesmo, a gente não tinha maturidade, porque éramos todos jovens. Continuamos jovens, né, Thiago? A gente ainda somos meninos ainda, Com né? certeza. Mas naquela época a gente brigava por venda. Então, assim, era bem acirrado, porque eu sempre fui muito competitiva. O Thiago nem se fala, pelo Não amor de tinha Deus. lealdade. Lealdade não tinha nenhuma. Eita, trem. Não tinha. Não tinha colinho de mamãe, chorinho com o gerente. Cada um defendia o seu e fazia o seu salário. E Todo assim, mundo em busca do primeiro lugar. Todo mundo querendo ser o vendedor da vez, o do Primeiro- mês, né? O E primeiro curioso, né? Eu trabalhar hoje na Estrela, trabalhar com o Thiago e a Renata, assim, é algo assim que para nós mostra como a gente amadureceu, né? Sim. Porque naquela época a gente brigava, eu falava assim, Thiago, vai, Renata, leva o Thiago tomar o suco. O Thiago falava, Ana não veio trabalhar. Então era uma coisa assim, bem desleal mesmo, bem de moleque mesmo, né, Thiago? A gente fazia umas coisas assim, bem. O cliente sem vinha noção. procurando se ela tivesse ido almoçar. O cliente falava, a Ana não veio hoje. Mas eu falei com ela agora de manhã, como assim? Não, é que ela teve um probleminha e foi embora. E você acabava pegando a venda. E Acabou às vezes passando mal. e a gente estava na Praça Ramos de Azevedo, o movimento era muito grande. Então você atendia às vezes 10, 15 clientes e quando voltava, você já não lembrava mais.
E às vezes você lembrava. Às vezes, tipo, você chegava da hora do almoço, às vezes ela estava atendendo meu cliente. Você olhava assim, você falava, meu, será que eu atendi esse cara? Será que eu atendi? E você ficava naquela, né? E não tinha, podia chegar e abordar o cliente. Né? Muito O fluxo. fluxo muito grande. Então, às vezes passavam os despercebidos, né? Às vezes você pegava o documento dele, subia para o primeiro andar para tirar o pedido, já passar no caixa sem ninguém ver. Não, gente, Tentar esconder o cliente, não é seu cliente. E aí você fala, nossa, que ousadia, né? Talvez estava em horário de almoço. Não, a gente estava no crediário, a loja tinha 5 andares de loja, então às vezes a gente estava atendendo em outro ambiente, em outro andar, era uma coisa bem maluca mesmo. Mas assim, uma escola, sabe? Sim. Uma experiência, graças a Deus, foi muito bom para mim. Saindo de lá, eu fui para o ramo de carro, aí eu me tornei consultora de venda de carro, que também foi outro desafio. O vendedor que me treinou, que me acolheu, que foi o meu multiplicador, ele falava que eu era um mito. Ele falou, você é um mito, né? Quem te contratou? Gente, eu sabia de vendas, eu sabia vender, eu sei pegar um cliente, eu sei negociar, eu sei malhar uma venda, eu conheço os processos, os pilares. Mas eu não sabia o que era um carro, o processo, a técnica, a venda técnica de um carro, quantos cavalos. O que é cavalo? Carro tem cavalo? Como assim? Calota? E onde que vai a calota? Onde vai essa peça? Ah, então tem calota, é um protetor do motor. Eu, tá, gravame. Gente, foi muito interessante, porque o vendedor falou, quem te contratou? Porque assim, quem te contratou tem que te treinar. E aí, assim, eu fui ganhando meu espaço, conquistei, né, a amizade das pessoas, e aí eles começaram a me ajudar, e eu consegui me tornar uma vendedora de carro, conhecer todo o processo. E aí, assim, sucessivamente eu fui mudando. Eu sempre fui uma pessoa que eu fui muito movida por desafios. Então, mudar de produto nunca foi um problema para mim. Eu tenho esse perfil mais aprendiz, né? Que gosta de explorar o novo, de conhecer, de se desafiar. Então, eu acho que eu gosto mesmo, assim. Eu me sinto confortável quando eu estou sendo desafiada. E o que não te desafia não te move. Então, eu tenho isso muito convicto comigo. Às vezes, eu preciso do desafio para me movimentar. Tá. Uma pergunta, você sabia dirigir? Então, gente, esse é um dos pontos. Eu não sabia dirigir. Aí eu penso Vamos que fazer assim, test um drive. vendedor de carro tem que fazer test drive. E, assim, e muitos clientes não percebiam que eu não sabia dirigir. Porque, claro, né, como aquilo que você não sabe, você pode utilizar algum colega ali, mais parceiro, que possa te ajudar. Então, sempre tinha um parceiro Você tinha um lá que ia lá, piloto. puxava o carro, tirava lá do pátio, colocava lá na parte de pista e a gente fazia o test drive e os clientes muitas vezes não percebiam. O cliente falava assim, você quer colocar em algum lugar? Você vai colocar onde? O carro? Eu falei, não, pode deixar aqui, fica tranquilo, o motorista já vem pegar, o manobrista. E não tinha manobrista. Ou seja, você se virava ali Era um como colega podia. de trabalho, um sorvete, um almoço, uma ajuda. O dia que ele não vinha, eu faturava o carro para ele. Eu sempre trabalhei assim com esse espírito de equipe, porque eu sei que ninguém é soberano, né? Ninguém sabe tudo. A gente vai se completando. Sim. Isso aconteceu bastante. Eita, muito bom, muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho, né, sobre um pouco da sua história aqui dentro da Estrela. Conta um pouco ali de como foi, quanto tempo você está aqui com a gente, né? E qual a área que você está aqui na Estrela? Então, eu estou na Estrela desde a pandemia, que foi um desafio também, porque eu entrei em 2020, quando teve a pandemia, então a gente tinha algumas regras que a gente precisava seguir e foi bem desafiador, porque eu não conhecia papel de parede, o modelo de atendimento que eu estava acostumada, que era a porta, já não poderia fazer. Antes da Estrela, eu tive uma experiência com venda externa, então eu fui supervisora no Boticário por um período de quase 8 anos. E aí, na pandemia, eu saí do Boticário, né? Eu trabalhava por um franqueado. Aí veio em maio, eu pedi, falei, não, eu quero sair, quero descansar um pouco. Eu entrei em negociação com eles e saí da empresa. Aí eu fui para um apartamento. Eu morava com a minha sogra. E aí chegou o momento, falei, a gente vai para um apartamento, só a gente e a minha família. Sou casada, não contei. Tenho 2 filhos, um filho de 22 anos, o Vini, a Gi de 12 anos, e eu tenho meu esposo, que também é da área comercial. Aí a gente optou em sair e ir para o nosso apartamento. E naquele momento eu falei, nossa, outro dia eu falei com a Renata, né? Ela vende papel de parede. Nossa, acho que eu vou colocar papel de parede no apartamento. O intuito e era aí comprar. Veio o intuito de compra. Compra. E assim, eu sou cristã, né? E eu tive um sonho que para mim foi uma confirmação. Porque antes de eu pensar em comprar papel de parede, eu sonhei que eu estava na loja de papel de parede da Renata. Aí eu falei assim, nossa, é verdade, a Renata vende papel de parede. Aí eu liguei para eles, eu falei, Renata, tudo bem? Você tá no Tatuapé ainda? Que foi uma das suas primeiras lojas, né? E era mais perto, porque eu sou da Zona Leste, aqui na Penha.
E aí eu fui lá na loja deles, tomei um café com a Renata, fui na padaria, aí eu tinha saído do trabalho, a Renata perguntou como que estava o meu momento. E aí eu falei, no meu momento eu tô arrumando uma casa, né? Vou fazer todas as melhorias que eu preciso fazer lá e logo depois eu pretendo retomar, assim, o mercado. Mas nós estamos vivenciando uma pandemia, então não sei como vai ser, né? Era um momento meio confuso, né? E aí a gente saiu da conversa da compra do papel para uma proposta de emprego. Aí o Thiago e a Renata conversaram comigo. Eles têm uma cultura aqui na empresa que todo colaborador entra como vendedor, até para entender como a empresa funciona, para se adaptar ou não, para pensar numa gestão, né? Mesmo que num curto espaço de tempo, mas é um processo da empresa. Mesmo eu já sendo gestora e supervisora nas outras áreas, eu falei, tá bom, vou pensar qual que é a proposta. Me passaram a proposta. Eu falei, tudo bem, acho que vai dar. Fui para casa, conversei com meu marido, esperei mais uns 2, 3 meses, que era o tempo que eu precisaria lá para fazer as minhas coisas. Novembro, Black Friday, venho trabalhar aqui. Final de ano, né? Aquele trabalho temporário. Aquela correriazinha, precisando de um dinheiro, né? Para comprar as coisas. E aí vai. Bombando a loja. Bombando a loja, porém, num estado Naquela época já estava pandemia. Pandemia, 2020, A pandemia novembro. foi muito bom pra gente. O pessoal tá todo mundo em casa, todo mundo começou a reformar as casas. Foi interessante que eu falava, todo mundo falava em crise, também. né? Aí vem aquele ditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Sim. Todo mundo falando de crise, a Renata falando que tava bom. Eu falei, será que a Renata tá falando sério? Aí eu peguei, eu falei assim, vou lá, né? Porque assim, eu sempre falo, vou ficar 1 ano parado, não consigo ficar 3 meses. É algo assim muito comum. Por isso que eu tenho já mais de 20 anos no mercado, saindo de uma empresa e entrando em outra. É uma questão pessoal mesmo. Aí entrei na Estrela e aí eu vim trabalhar sob a gestão do Jackson, que era o gestor na época aqui do Tatuapé, né? Aí o Thiago me indicou, eu entro para trabalhar, não conheço papel de parede, não sei nada sobre papel de parede. Já trabalhei com calça quando eu tinha 14 anos. Depois trabalhei com consórcio, com boticário, com cosmético, mas moda, nada tendência, de casa. decoração, não sabia o que era isso. Para mim era um universo totalmente novo. E aí tá bom. Aí o Thiago, para minha surpresa, meu gerente me chama e fala assim, tá bom, o Thiago mandou colocar você já pode vender. Eu, oi? Falei, não, Thiago sendo o Thiago. 3 dias de Pode vender, eu já competi com ela. Treinou 3 dias, tá bom. Eu já competi com ela, ficava em segundo ela e vai primeiro. dar conta, coloca ela na vez. Aí eu falei, é isso mesmo? Eu, tá bom, mas você me ajuda? Ajudo. Loja cheia, a empresa fazia propaganda, muita propaganda de TV. Eu lembro. Lembra? Lembro. Todo A mundo, loja todo ficava mundo lotada, porque engraçado, as pessoas gostam do que não pode, né? Eu acho que é isso. Não pode vir pra loja. Não podia vir pra loja e as pessoas ficavam vendo meios de ser atendido na loja. A gente fazia drive-thru, né, para fazer entrega, para seguir com todas as recomendações, mas o cliente sempre dava uma insistida ali, você precisando vender, precisando ter resultado, cliente pedindo para comprar com você, era uma coisa meio doida a pandemia, né? Explica um pouco como que era nesse lance de drive-thru, tipo, o cara chegava, ó, quero um listrado e um... Então, nessa época, Ricardo, nasceu a venda online. Certo. Porque até então a gente praticava muito, assim, no máximo, aquele atendimento. Vocês vendem papel de parede? Vi vocês na TV. Vendemos, vem pra loja. O endereço está lá na propaganda. Pouquinho, assim. 10% dos clientes entravam pelo online e nós nem tínhamos um trabalho pelo WhatsApp. Nem vendia. Era 100% porta, assim, propaganda à porta, no máximo uma resposta ou outra no WhatsApp. A gente não tinha nenhuma estrutura para isso. Entendi, mas assim, na propaganda... Não trabalhava nem agendamento. Tipo, falava o endereço da loja, vem pra loja. Endereço da loja, vem pra loja. Só que na pandemia, a gente teve um impasse ali, né? Porque a gente não poderia trabalhar assim por conta das regras. Tinha limite de pessoas na loja. Quando eles começaram a abrir, né, Thiago? A gente já estava condicionado a uma quantidade de pessoas dentro da loja. Então, para cumprir os horários, a gente não conseguia atender a demanda. Tinha fila na porta da loja. O que, assim, hoje é algo muito diferente, né? Tomamos multas, dizer. Porque, assim, a rua estava vazia. E o que acontece? Na frente da loja, no outro lado da rua, lotado de carro. Nossa. E a gente entrava o cliente e a gente baixava a porta. Entrava o cliente e a gente baixava a porta, trabalhando escondido. Não tinha como. Os vizinhos começaram a denunciar. Os vizinhos denunciou, aí vinha a polícia. Aí você tinha que conversar, fechava, tirava o cliente da loja. Então, foi um trabalho difícil. Sim. Adaptação, teve que se readaptar ali, né? Aí vamos fazer
vender para o cliente online, o cliente passa na loja e retira. Drive-thru. O drive-thru. Deu resultado. Mas daqui a pouco começava. Aí o cliente falava, não, mas eu quero ir na loja. Tinha cliente que comprava no online. Na hora que você ia entregar no carro, ele falava, não gostei desse aqui, Quero eu queria entrar. mais escuro, eu quero entrar. O que você vai fazer? Não tinha o que fazer, ou entra ou cancela a venda. Então aí começamos a atender, adaptando. se adaptando e assim, quebrando algumas regras, porque não tinha como. Entendi. Muito funcionário, não mandamos ninguém embora, não pegamos nenhum auxílio. Então a gente trabalhou com a equipe inteira, não mandou ninguém embora, todo mundo trabalhando. E a loja cresceu nessa época, né? Muito. Vendeu mais do que quando a porta estava aberta. Por Olha isso aí, que eu ó, falo, que é benção. engraçado, né? A gente gosta de quebrar regras por esse motivo. E foi muito bom. Então, assim, foi um aprendizado que eu tive, porque ninguém estava preparado para a pandemia, ninguém pensou em como lidar com uma situação dessa. Naquele momento, a gente teve que pensar, executar e gerar, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Então, foi uma boa experiência. Aí, abriu a loja. Aí, eu vim para o corpo... Eu continuei como vendas, fiquei uns 3 meses, mais ou menos, como vendedora. Consegui ter resultado logo no primeiro mês, graças a Deus. As pessoas me ajudaram. Comecei a ganhar experiência com produto, com papel de parede também, me esforcei para conhecer, né, o universo do papel. E no começo eu até pensei que não dava para ganhar dinheiro com isso, porque eu falava, quem ganha dinheiro vendendo papel? Quem compra papel? Não é tanto assim também. Como que eu vou fazer dinheiro com isso? Né? E assim, eu não conhecia o mercado, o nicho, o ramo. E aí eu passei a ter conhecimento, eu comecei a entender a fortaleza que era, né? E aí foi tudo progredindo. Com 3 meses eu fui para o Lead, que aí depois da pandemia, acho que o Thiago entendeu que o Lead tinha potencial, que esse trabalho com agendamento. Só um adendo, explica para o pessoal o que é o Lead, né? Que tem muita gente que não conhece esse nome. São clientes, né? Leads são clientes, são intenções de compra online, então são clientes que identificam as nossas propagandas, identificam as nossas divulgações, precisa do nosso produto e aí quer conhecer mais ou quer adquirir. Ele entra primeiramente pelo WhatsApp, a gente faz o primeiro atendimento, acolhe, entende, agenda ele na loja ou vende online mesmo. E aí, como que foi para você assim começar nesse atendimento aí? Então, eu vim de uma época onde o vendedor atendia na porta. Né? Então, assim, foi uma experiência trash. Primeiro você vê o cliente. Teve que nascer uma nova Ana, né? Uma nova vendedora. Mais eu tive desafio. que me disponibilizar a atender o cliente de todas as formas que ele precisasse. Então, assim, eu já tinha atendido o externo no porta a porta, por agendamento, né? Já fazia esse trabalho de multiplicadora, supervisora, visitando lojas. Então, o externo já era algo tranquilo para mim. A venda na porta já era algo também que eu já estava 100% adaptada. Agora, quando veio a venda no telefone, eu lembro que eu tinha trabalhado numa experiência no telemarketing antes de eu entrar na Casa Bahia, quando eu tinha uns 16 anos, 17 anos mais ou menos. E eu não me identifiquei, que era uma venda ativa de telemarketing. Aí eu tinha que ficar ligando para a casa das pessoas e vender uma assinatura. Então, assim, as pessoas não esperavam. Eu falei, gente, como que isso vai funcionar? Aí tive também lá, adquirimos aqui o conhecimento, fomos encontrando o caminho junto. E aí eu comecei a trabalhar os leads, ligar para cliente, agendar cliente, entender a dor dele, qual que era a necessidade dele, o que tinha chamado a atenção dele para trazer ele para a loja ou finalizar ali uma compra online. A gente teve que fazer uma mudança muito grande nessa parte aí, quando aconteceu tudo isso. Porque até os nossos vídeos começou a mudar. Então, a gente, do vídeo, da propaganda na TV... Então, a gente começou a falar de uma outra forma. TV mesmo. Por exemplo, quando eu liguei, querendo aumentar a minha propaganda, o pessoal na TV não entendeu. Porque o pessoal estava cancelando os contratos e eu aumentando mais inserções para aparecer mais na TV. Então, assim, foi na contramão do negócio mesmo. Então, você vê que foi a direção de Deus que deu um resultado muito bom. E, assim, a gente foi se adaptando, foi olhando, vendo o que o concorrente estava fazendo, o que as outras lojas estavam fazendo, e a gente foi se adaptando. Eu que nem fazia o vídeo e falava para o cliente vir na loja, não colocava o número do WhatsApp. Sim. Hoje você vê que todos os vídeos de todas as empresas têm o número do WhatsApp. Por quê? Porque direcionou esse cliente para o WhatsApp. Então, a pandemia fez uma revolução muito grande. E o vendedor hoje, que ele não sabe trabalhar no lead, ele vai ter que mudar de profissão. Já tem muito vendedor antigo que mudou de profissão ou se adaptou com lead. Então, assim, o vendedor que não sabe trabalhar com lead, não se adaptou hoje com lead, ele não vai vender nada. Tem cliente comprando carro, tem cliente comprando papel de parede, tem cliente comprando carne no lead. Então, você vê que a gente atendeu um cliente lá em Guarulhos que o cara, o açougue dele, ele vende somente pelo lead. A porta dele, ele falou que vende 10% da porta e 90% por lead. Então, ele faz uns pratos já para as pessoas. O prato da semana para a pessoa.
Então, você vê que é no lead. Então, a pandemia mudou muito o mercado. E algo assim muito curioso que a gente tem percebido, eu principalmente que trabalho na ponta, né, que trabalho com o vendedor, com os clientes diretamente, é que o lead é o melhor cliente quando você consegue trazer ele para a loja. Porque é uma venda mais alinhada, é uma venda que o cliente já vem preparado, ele já tem ali as medidas, ele já vem com o cartão de crédito, ele já sabe mais ou menos qual é o valor que ele vai investir ali no ambiente dele. Então, assim, é uma venda mais qualificada, né? Então, assim, isso é algo que a gente começou a trabalhar, né? Plantou lá na pandemia e que hoje a gente deu continuidade e tem melhorado esse trabalho. E, assim, eu percebo que os clientes, eles falam muito bem. Ele fala, começou o atendimento, sendo atendido ali no WhatsApp, ou o vendedor me ligou, e aí eu vim na loja, e realmente é tudo aquilo que vocês colocam lá nas redes sociais, porque, assim, a gente sabe que tem muitas empresas que fazem vídeo para divulgar o seu produto, mas você chega lá, não tem, né, aquele espaço enorme, aquela estrutura que eles demonstram ali no vídeo. Na Estrela, graças a Deus, os clientes, eles costumam falar que é o contrário, que eles sempre se impressionam que é muito melhor a experiência do que aquilo que eles estão simplesmente vendo no vídeo. Você vai ver que assim, o que a gente fazia? Eu vim do ramo de carro também. Então, antigamente você colocava 1, 2 carros na promoção, trazia o cliente e já não tinha mais o carro. Aqui na Estrela, a gente só coloca o papel na promoção quando tem quantidade. Então, a gente não faz promoção do papel quando tem 5 rolos. Tem que ter acima de 100 rolos para a gente colocar na promoção. Então, é uma das coisas que quando o cliente chega procurando a promoção, a gente tem o papel para atender aquele cliente. Vai ter para ele levar. Então, lançou a promoção na terça. Não vou garantir que vai ter até a outra segunda-feira, vai ter. Mas até sábado, até sexta, normalmente tem os papéis. Ou seja, aquela propaganda que se o cliente vir na loja, ele vai conseguir comprar. Ele vai ter o papel. É um diferencial também, que foi um crescimento que a Estrela, né, foi alcançando, foi em relação aos pagamentos. Então, assim, antes o cliente ele teria que vir à loja para fazer o pagamento. Hoje a gente já consegue fazer um pagamento online. Então, a gente consegue gerar link de pagamento no maior prazo, o mesmo prazo que a gente oferece na loja, é de uma forma remota. Então, a gente consegue entregar, né? A gente tem transporte para o Brasil todo, já tem essa condição. Nós temos algumas condições de frete grátis também, que é algo que a gente está sempre promovendo aí para facilitar as compras dos clientes, né? E a gente tem essa condição de pagamento flexibilizado. Então, para, de repente, aquele cliente que ele não tem tempo de vir à loja ou que ele não é de São Paulo e ele gostaria de adquirir os nossos produtos, a gente tem essa condição. Tanto para uma videochamada com um vendedor especializado, que acredito que deve estar na sequência das suas perguntas, né? Quanto para vir à loja e ter a experiência dentro da loja mesmo. Sim, e tem uma novidade aí. Para quem comprar até o meio-dia, do mesmo dia, ele recebe o papel do mesmo dia para São Paulo e Grande São Paulo. Aí, ó, tá vendo? Então, você que quer adquirir o seu papel já sabe, ó, se comprar até meio-dia... Até meio-dia, recebe no mesmo dia. No mesmo dia já começa a sua decoração. São Paulo e Grande São Paulo. É isso e aí, já gente, respondendo muitas já das sabe perguntas, Ricardo, dos clientes que são de fora, né, de São Paulo e que desejam adquirir os nossos produtos, é que assim, a Estrela entrega de forma imediata, porque é o maior pronta entrega, né? Então, são mais de 500 mil rolos na pronta entrega. Preço de outlet e o melhor, não precisa comprar no atacado, que é uma pergunta que os clientes sempre fazem. Eu consigo adquirir um único rolo? Sim, gente, a Estrela é uma empresa que ela é totalmente 100% varejo e ela está aberta para atender assim todo mundo, né? É um diferencial e é algo que eu recebo muito lá nos nossos leads. Vocês vendem só no atacado? Vocês vendem varejo, uma unidade, entrega, envia? Bom. Então, assim, enviamos, entregamos, atendemos todo mundo a partir de uma unidade. Te perguntar, pegando agora esse gancho aí do lead, se você pudesse dar um recado para os vendedores que estão acostumados à maneira antiga de trabalhar, qual seria esse recado retratando aí dessa adaptação para o lead? Se você ama o que você faz, se assim, se você gosta de trabalhar com vendas, você é um profissional de vendas, apaixonado pela profissão, estuda, né? Começa a analisar, ter esse olhar mais aberto para o lead, porque o lead, eles são os mesmos clientes que estão na porta, com uma única diferença, ele precisa ser conquistado através do WhatsApp, né? Do telefone ou da venda online. Então, o que o lead ele precisa? Ele precisa que você ligue para ele, que você atenda ele, entenda a dor dele, que conquiste ele para agendar ele vir até a sua loja. A gente tem um resultado, assim, um ranking muito legal dentro da empresa, que os vendedores que mais trabalham os leads, que acreditam no lead, que compram no lead, são os vendedores que mais performam. Eles têm, assim, um resultado aumentado, eu posso considerar de 2 a 3 vezes para maior
do segundo vendedor da loja, Sim. né, Thiago? Então, assim, os melhores vendedores da Estrela hoje são os vendedores que trabalham os leads. E, assim, eles já não são mais vendedores. Eu falo que eles não são mais vendedores, eles são consultores, né? Eles são especialistas de venda de papel de parede. Então, eles estão qualificados para fazer medidas, para interpretar a planta do cliente, projeto, para direcionar, acompanhar o projeto do arquiteto. Se, de repente, o cliente ele não tem um arquiteto ali, porque ele não quer investir no arquiteto, ele consegue entrar em uma das nossas lojas ou ser atendido por um dos nossos vendedores e o vendedor ali propor as composições, os composês, criar ambientes dentro das temáticas deles, por exemplo. A gente atende muito empresário, muitas empresas, hoje se fala muito em ambientes instagramáveis, né? Então, hoje tem muitas clínicas, esmalteria, salão de beleza, e hoje as pessoas elas começaram a entender que as paredes, a decoração, elas dão muito sentido para o negócio dela, né? O logo e tudo mais. Então, assim, a Estrela, ela está bem preparada para atender esses clientes, a gente tem muitos resultados já, graças a Deus. Então, se de repente você tem interesse em personalizar o seu ambiente, melhorar o seu espaço, criar também, trazer essa experiência para os seus clientes, vem aqui para a Estrela que a gente vai ajudar vocês. Com certeza vocês vão ficar muito felizes com o resultado e os clientes de vocês também. Isso hoje tem sido motivo do crescimento de muitas marcas. Sim, verdade. Né? E em relação à sua história, continuando um pouco, e daí você começou ali a atuar ali nos leads, né? E depois aí dos leads você... Aí eu assumi o desafio da gestão. Aí no lead a gente conseguiu organizar lá, continuou trabalhando para melhoria, porque a gente fala que é um trabalho contínuo. Todo Ainda dia. hoje a gente está trabalhando, o mercado muda e muda sempre. Então a gente não pode ficar parado, a gente tem que estar sempre estudando, melhorando a nossa forma de se comunicar, ajustando a comunicação. Hoje a gente tem um desafio que eu vou falar um pouco mais à frente, que é sobre a equipe também, capacitar, identificar e trazer esses colaboradores que compram a ideia do lead, que acreditam e trabalham para isso, né? Então, aí eu assumi a gestão da loja de Santo André. O Thiago tem uma loja no ABC também. Olha, eu fazendo propaganda para a loja de Santo André. Aí, Fabi. Fica ali na Nuporanga, número 9. Então, nós temos uma loja lá também, do grupo. É uma loja que já existe há 8 anos, Thiago. 8 anos. 8 anos, no mesmo lugar. É uma loja bem abençoada também. Só Lá mudou, é uma loja só mudou de muito calçada, grande. que estava de um lado e nós fomos para um ponto maior do outro lado da rua. Sim. Aí eu assumi o Atravessou a ponto rua, anterior, tá na loja né? nova. Sim, eu assumi a rua Itamaraty. Itamaraty. Avenida Itamaraty. Aí eu tinha assumido lá na Itamaraty, foi um desafio, né? Claro que nada veio fácil, né? A gestão é sempre bastante desafiadora, então lá eu tive que montar a equipe, eu tive que colocar, trazer os resultados que a empresa precisava, reorganizar a loja, a gente começa a agregar ideias de layout, trazer aquele crescimento que Morava é sempre pertinho, um desafio. né? Que vai da Penha para Santo Sim, André. gente, Então, Bem eu para não quem... morava. Viajava, né? Verdade. Eu Todos os viajava, eu dias. saía da Zona Leste, lá para Santo André, para o ABC, mas foi aonde eu tive que começar para mostrar o meu trabalho, né? Para, sei lá, ir lá e fazer as coisas acontecerem na direção que eles tinham me pedido. E foi muito bom, foi uma ótima experiência para mim. Sim. Aí ali eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, aí veio a possibilidade de assumir a loja de Tatuapé, mais perto de casa. Aí já ficou melhor, né? Mais confortável, já um ambiente mais que eu já conhecia, eu gostava de atender o perfil da loja. Também foi um novo desafio, claro, né? A gente vai sempre se desafiando, né? O Thiago sempre gosta de colocar a gente no fogo. Aí uma nova loja para montar, para remodelar, para padronizar na cultura da empresa. E foi muito bom também. Lá nessa época, eu lembro que a gente fazia muita TV, Mega TV, aí o Thiago começou a expandir os canais também. Aí o Ricardo era o nosso Homem-Aranha O Homem-Aranha. na época. Assim, muito bom, gente. Assim, aí eu sempre falo, né? A Estrela, ela, assim como eu tive uma experiência na Casas Bahia que me proporcionou o crescimento, eu tenho vivido isso aqui também. Então, assim, eu falo com muita gratidão, assim, pela empresa. Não por eu conhecer o Thiago e a Renata, porque eles sabem, a gente sabe que a gente é um profissional aqui dentro, né? Então, a gente tem que trabalhar, se dedicar e trazer o crescimento, participar do crescimento da empresa e agregar os números, né? Sim. Que são os resultados. Mas pela confiança que eles colocam não só no meu trabalho, mas no trabalho de todo mundo. Então, assim, é algo que eu gosto bastante de trabalhar aqui, acho que é o grande diferencial, porque até falando uma coisa um pouco particular, eu lembro que eu trabalhei em empresa pequena lá no meu início,
E aí, quando eu entrei na Casa Bahia em diante, eu só trabalhei em empresa grande. Então, eu tinha um preconceito, um paradigma a ser quebrado. Porque eu não me colocava numa condição de trabalhar em empresa pequena. Porque eu tinha que tratar ali direto com o dono, por uma questão estrutural. Então, eu sempre trabalhei em empresa grande, então, para mim, era muito melhor. Né? Eu gostava mais do ambiente de uma empresa grande. E aí, aqui eu quebrei esse paradigma, porque uma empresa pequena também me possibilitou mostrar o meu trabalho. Né? E aí eu tive mais espaço. Então, assim, foi algo assim que mudou em mim, a partir daqui, dessa experiência. E assim, Ana, nesse tempo que você estava ali gerenciando as lojas, qual foi para você hoje o maior desafio que você enfrentou de lá, que você fala, meu, depois que eu superei isso, destravou a minha mente, eu segui adiante, sempre consegui montar equipe, sempre consegui bater meta, sempre consegui vender. No geral aí, né? Isso. Trazendo aqui para a Estrela, né? Isso. Então, acho que o meu maior desafio foram as mudanças. Continua sendo. As adaptações. Porque o Thiago e a Renata, principalmente acho que o Thiago, ele é muito arrojado, assim, muito ousado, né? E ele te coloca em desafios, assim, e ele faz você ver além. Então, assim, tem coisas que eu falei, não, mas tá bom aqui, eu tô bem confortável, por que você tem que me mudar agora? E ele, identificando esse perfil que gosta de desafio, que consegue lidar sob pressão, ele foi me colocando em situações, assim, mais desafiadoras, difíceis, né? Por exemplo, reabertura de loja, reinauguração de loja, né? Então, sempre tinha um problema, assim, bem caótico. Ele falava, vamos colocar a Ana lá, vamos ver o que ela vai resolver, a gente vai conduzindo ela e junto a gente vai conseguir. E eu via que ia dando certo. Então, assim, eu comecei a identificar que eu tinha o potencial para resolver problema. Que eu sabia lidar na crise. Naquela situação, eu estava conseguindo me desenvolver. E aí, eu falei assim, nossa, é verdade, eu acho que eu tenho mesmo esse potencial. Então, foi legal, né? Que eu comecei a identificar habilidades que eu não me identifiquei ao longo da minha trajetória, da minha carreira, em todos os lugares que eu trabalhei. E aqui, pela confiança, por eles serem, assim, ousados, eles vão dando, vão falando, dando espaço para você, falando, não, vai lá, faz isso que você vai conseguir. E aí, eu falava assim, eu vou conseguir? Ele falou que eu vou conseguir, aí eu vou conseguir. Tipo a Doris. Ele falou, agora eu consigo. Aí eu falava, não, eu tenho que conseguir, porque ele pegou um gancho, né? Que a Ana, quando você confia nela, ela é fiel, então ela tem que conseguir. Vamos receitar a loja. Chega Ana, lá, a gente precisa vamos mudar a loja. A loja precisa Padrão. sair Uma cara da nova. linha. Meu, vamos lá. Ó, faz isso, isso e isso daqui. Meu, e ela vai. Isso aí, na hora que ela dá desanimada, eu vou lá e dá aquela Dá um pressão gás. de novo. Vamos Aí embora. bota mais pressão. E o E é negócio legal que vai indo. funciona, né? Assim, porque, assim, a gente, como profissional, a gente tem que entender que a gente está ali para resolver problema. Não, independente do seu papel dentro da empresa, você está ali para resolver problema e não trazer isso para o pessoal. Então, acho que isso que foi o grande diferencial que eu consegui ir me desenvolvendo aí em cada problema que eu fui pegando ali para resolver. Então, assim, não é sobre a Ana, calma, não é a Ana e o Thiago. É sobre essa situação que precisa ser resolvida e foi confiada a você fazer. Então, acho que isso deu muito certo. Sim, e continua, né, Ana? O bom é que, assim, os problemas de lá até aqui pararam. Não, os problemas sempre continuam, porque quem causa os problemas são as pessoas. E a gente trabalha com pessoas, sejam clientes internos, que são os colaboradores. Então, assim, os problemas sempre vão existir. A forma como você lida com eles é o que define. Né? Então, Sim, acho e que assim, muita gente pensa que conforme você vai subindo, né, dentro, na questão da hierarquia dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, que vai melhorando, você vai ficando mais tranquilo. Isso, pelo que a gente está vendo, não tem nada a ver com Aqui isso. não Vai acontece piorando, isso. fica Vai tranquilo, piorando um pouquinho. Fica tranquilo que Aqui piora. você tem que ir passando de fase, é igual o PlayStation. Aqui você tem que ir mudando de E fase, vai ficando ganhando um novo mas password. eu acho que isso daí é na vida, né, mesmo? Até mesmo na vida. Se a gente parar quando a gente era criança, vai crescendo, vai ficando adolescente, você vê que vai dificultando. Entendeu? E você vê que assim, se a pessoa não for ficando madura, ela não consegue suportar isso daí. Você vê que assim, ela não consegue suportar. E quanto mais cresce, mais problemas você tem, mais dificuldade você tem. Eu, quando tinha uma loja, era uma coisa. Hoje, com a quantidade de loja que tem, a quantidade de colaborador, é maior. Mas passa. A única coisa que... todo empreendedor, todo funcionário... A única coisa que você tem que ter na mente é que isso vai passar. Você não vai ter todos os dias bons, como não vai ter todos os dias maus. O dia mau vai vir, o dia bom vai vir, o dia mau... E vive cada um dia. Todos agregam, né, para o nosso crescimento. Sim. O dia mal você aprende e o dia bom você comemora. É basicamente isso. É igual trabalhar tem com como vendas. fazer. Dia 30, bati a meta. Sim. Dia 1º, começou de novo. Começou de Já novo. era. Já Virou um mês. esquece. Sim. É o próximo.
Ana, em relação a quem te inspirou, se você pudesse citar aí 3 pessoas na sua vida que te inspiraram, ou de alguma experiência que você teve que isso fez a Ana ser mais agressiva em relação às vendas, fez a Ana construir essa história que você vem construindo aqui na Estrela? Então, assim, quem me inspirou? A gente sempre tem algumas pessoas, assim, que a gente se inspira, né? Que a gente acaba tendo como referência. Por exemplo, hoje, os meus líderes, né? Os donos da empresa, eles me inspiram. Como empreendedores, eles me motivam. Então, assim, eu me inspiro muito no trabalho deles. Eu vejo a garra, né? A dedicação. Então, eles me inspiram. Eu costumo dizer que eu não consigo me desenvolver, trabalhar bem num lugar que não me inspire. Então, eu preciso me sentir confortável, que eu tenho confiança, que está sendo visto o trabalho que eu estou entregando. E preciso me sentir também segura no local que eu estou. Então, assim, eu me sinto segura trabalhando na Estrela, né? Eu acredito na empresa, eu acredito no crescimento da empresa, eu acredito no trabalho que eles fazem. Então, assim, eu acho que isso sempre me motivou em todas as empresas que eu trabalhei. Então, o ambiente, ele sempre tem que me proporcionar isso. Quando eu não me sinto, não tenho esses pilares, eu procuro me movimentar, né? Eu sempre pensei isso como referência. Pensando em pessoas, assim, conhecidas, Silvio Santos me inspira. Né? Oi! Já morreu, mas ele é um Quem líder quer que dinheiro? me inspirou e me inspira até hoje pela forma como ele humaniza, né, a gestão dele, o trabalho social que ele faz. Então, assim, a leveza que ele levou os programas, a gestão da empresa dele. Então, assim, ele sempre me inspirou muito. Outro também que me inspira, que é totalmente diferente do Silvio Santos, é o Roberto Justus. Aquele radical dele, aquela busca por resultados, né, aquele jeito dele mais racional, ele também me inspira. E aí eu vou buscando aquele equilíbrio entre os dois, né? Entre a humanização do Silvio Santos e entre a radicalidade do Roberto Justus, que eu também acho importante, a autorresponsabilidade, a consciência e tal. Acho que é isso. E os meus líderes, alguns líderes de algumas empresas que eu trabalhei, eu tive o Pimentel, gerente de carro, ele me inspirou bastante, era um gerente que ele sempre contribuiu para o crescimento dos colaboradores dele, né? Então, assim, eu me espelho nisso também, eu acho que isso foi algo muito importante para mim e para quem trabalhava com a gente naquela época. Acho que é isso. É isso aí. Ana, conta para quem está nos assistindo e que tem curiosidade de entender um pouco ali dos bastidores ali da Estrela, o que acontece no dia a dia da loja. Conta um pouquinho, né, da rotina ali da loja, dos vendedores, da gerente, A como você tranquilidade lidar. que é. Gente, é uma paz. que é muito Tipo você tranquilo. tá ali no jardim, aí tem o barulho da cachoeira, brincadeira. Tranquilo, nada demais. É trash, gente. É um negócio bem dinâmico. Eu sempre falo pra minha equipe, né? Eu falo, gente, a gente tem que aprender a lidar com imprevistos. Improvisar, a gente tem que ser dinâmico, porque assim, a gente tem ali tudo bem planejado, né? Tem a rotina da loja, tem as nossas demandas bem desenhadas, tem tudo ali. Eu todo dia eu saio de casa com notas lá, com várias coisas no checklist de tudo que eu quero fazer. Eu não consigo realizar 100% de tudo aquilo que eu coloco ali no meu checklist, infelizmente. Mas eu me esforço todo dia para aumentar esse percentual. Então eu falo, não, 80%, não, eu não consegui. Então eu, sei lá, amanhã eu vou começar por esse aqui. Então todo dia eu reorganizo as minhas demandas, as necessidades da loja. Eu coloco um pouquinho mais de tempero em cima do trabalho de cada colaborador. Então, assim, por exemplo, eu tenho lá a assistente de loja, ela já está sabendo fazer todas as demandas do caixa, ela já conhece todas as demandas da loja, mas tem sempre algo mais que ela pode aprender ou eu posso extrair dela algum conhecimento, alguma habilidade que ela carregue que, de repente, ela ainda não colocou em prática ou ainda não teve oportunidade. Então, eu sempre procuro colocar esse crescimento para eles também. E sobre os desafios da loja, é o cliente que chega, de repente, com uma necessidade de troca, outro com uma medição, né, que ele precisa, sei lá, ou com uma urgência, que foge um pouco da nossa regra de prazos, e a gente vai lá e se organiza e tenta atender ali a urgência do cliente, porque, assim, cada negócio para a gente é importante. Sim. Todos os clientes são importantes, então a gente tenta ouvir, né, através de uma escuta ativa, entender para atender. E nem sempre a gente consegue atender dentro daquilo que a gente esperava. Não, mas espera aí, eu vou colocar você aqui na minha regra, dentro da minha linha. Não dá, como, né, eu preciso entender a urgência, que nem eu sempre falo para as pessoas lá, para a equipe, né? Pensa no hospital. O hospital tem lá as pessoas que têm uma urgência, outros têm uma urgência maior, outras têm uma urgência menor. Então, a gente vai classificando os problemas, organizando e resolvendo. Eu sempre falo que o cliente que tem urgência para comprar por uma necessidade de uma inauguração de uma loja ou de um empreendimento dele,
E o cliente que está com problema, que é o pós-venda, né? Que a gente sempre fala, uma troca, um problema, a gente sempre dá muita prioridade para esses casos. Porque o cliente que está com problema, ele tem que ter a mesma impressão que ele teve no momento da compra. Então, na compra foi aquela experiência, sorrisos, né? A gente se concentrou ali na negociação, na necessidade do cliente, entendeu, atendeu. Mas o pós-venda, ele também é fidelizador, ele é muito importante. Então, a Estrela sempre tem um cliente como amigo. Então, o cliente sempre é a nossa prioridade. Então, quando o cliente ele tem um problema, eu sempre falo, não, a gente tem que dar foco para esse cliente que está reclamando, que está com algum problema, uma necessidade. Senão, ele vai ter uma interpretação errada da loja, né? Do nosso atendimento. Você construiu ali uma boa venda, mas no final... Você não conquistou o cliente. E assim, Ana, o que muitas pessoas não entendem essa questão do comercial, né, dessas problemáticas. E assim, o comercial ele sempre dá esses probleminhas, né? Ele sempre acontece ali uma venda ou outra, sempre foge ali do que era para acontecer. E a minha pergunta é, como que você lidar ali com essas situações, com o cliente, muitas vezes que vem na loja questionando, né? Porque a Estrela, como toda empresa comercial hoje, tem problemas. Mas como que você faz para estar administrando, para estar, né, dando esse carinho para o cliente que comprou ali, às vezes aconteceu esse problema, ele quer resolver o problema dele? Eu sempre falo de humano para humano. Então, eu me coloco no lugar do cliente. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu faço levantamento de informações. Então, dados de compra, o que aconteceu, qual foi a negociação, o que ele combinou com o vendedor, as medidas que ele apresentou. Então, a gente tem tudo isso muito bem documentado, porque a gente tem um checklist ali da venda, né? E em cima disso, teve instalação, porque a Estrela ela é uma empresa que ela tem curso, ela tem o produto e ela é instalação também, né? Então, a gente acompanha o cliente desde ali do primeiro momento da escolha dos papéis dele até a instalação do papel dele. E aí, a gente entrega o projeto, o cliente tem 1 ano de garantia da instalação. Então, se ocorreu algo de errado, eu preciso entender em que parte do processo que isso houve a falha, né? Para eu pensar ali na melhor forma de resolver, tanto para o cliente quanto para a empresa. Então, a gente sempre procura um acordo, entender para resolver, né? Faz o levantamento e entende. Graças a Deus, sempre dá certo, porque, assim, com bom senso, né? E com empenho, tratando o cliente, entendendo ali a necessidade dele, explicando para ele o que pode ou não ser feito em cada situação, acho que dá sempre certo. Beleza. Ana, como que você se enxerga daqui a 5 anos ou daqui a 3 anos dentro da Estrela, por exemplo? Olha, eu não sei o que o futuro vai me reservar, porque Deus sabe de todas as coisas e os desafios sempre vão aumentando, né? Hoje eu estou num cargo de supervisora. Todo dia que eu saio da minha casa, eu venho trabalhar como se eu estivesse trabalhando para mim. Eu sempre falo isso para o Renato Thiago, eu falo isso para os meus filhos, né? Aquilo que você pegar para fazer, faça o seu melhor, porque de alguma forma você vai ser visto e você sempre vai tirar uma boa experiência daquilo, né? E é sempre muito satisfatório isso. Me enxergo, assim, se Deus não preparar algo melhor, se de repente o Thiago não abrir uma franquia, né? Que é algo que eu já falei para ele na última reunião. De repente, se ele tiver interesse em abrir uma franquia, eu poderia, de repente, ser uma primeira franqueada dele, por que não? A gente sempre conversa muito, isso que é legal também, a gente tem essa liberdade para falar, claro, sempre com respeito, né? Entender os limites, bom senso, mas por que não? Sim. Beleza. Ana, se tivesse uma palavra para te definir, qual seria? Assim, para me definir? Isso, profissionalmente. Superação. Superação, a Ana que supera tudo, se adapta? Não, eu me adapto. Eu acho que a maturidade traz isso também, né? Antes, quando eu era vendedora, no meu início, até o meio das empresas que eu trabalhei, eu era muito individualista. Eu pensava só no meu resultado. Aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar gestão, comecei a entender como funcionava, eu já comecei a pensar diferente, né? Hoje, o meu desafio é capacitar as pessoas para fazer aquilo que eu faço, né? E desenvolver elas para fazer aquilo que nem elas pensaram que seria possível elas fazerem. Então, acho que entendi. Basicamente em relação à questão de gerenciar pessoas, você acha que mudou quando você começou a trabalhar para hoje? Como que você lida com essa situação de hoje? Porque, assim, querendo ou não, né, hoje existe muita tecnologia, né, o próprio cliente se adaptou aí no momento da pós-pandemia, né, e hoje, para você direcionar, para você liderar, para você gerenciar uma equipe, qual que é essa mudança, né, de antes para agora e como você faz para você conseguir ali ter mais pessoas, ter uma equipe saudável, que bate meta, que cumpre aquilo que precisa ser feito? Essa resposta é a resposta, né? Essa pergunta eu De preciso milhões. pensar em como responder. Como eu faço pensando um paralelo entre antes e agora, né? Antes era bem diferente, né? Antes a gente trabalhava ali com aquele
empenho e não perder o emprego, né? Era uma gestão mais por imposição, então você tinha que cumprir, tinha que entregar e ponto final. E o gerente, ele tinha uma outra comunicação, se de repente você não fizesse, você estava fora, né? Tinha aqueles quadros antigos que classificava ali o melhor para o pior, graças a Deus, Muita né? ameaça. Eu não participava muito ali das posições de baixo, porque eu acho que eu nem levantava da cama, né? Porque sendo eu, como que eu era, eu ia desanimar. Né, eu preciso estar bem confortável, como eu falei aqui, né, para que eu possa me desenvolver. E não era esse o ambiente. Então, assim, mudou muito, mudou bastante com o celular, com a rede social hoje, com esse espaço que as pessoas têm para falar, a verdade ou não, porque nem sempre tudo que se fala na rede social é verdade, né? Mas mesmo assim é falado e gera aquele conflito nas pessoas. Então hoje é uma gestão muito mais cuidadosa, mais humanizada, mais compartilhada, onde a gente às vezes vai tomar uma coca, sai, finge que não viu, espera o melhor momento para falar, procura sempre colocar as palavras ali bem colocadas para não ofender, até porque isso é uma obrigação, né? Isso é uma regra, independente de antes ou depois, a gente entende que essa é a melhor forma mesmo, tratar as pessoas com respeito, porque aí você vai conseguir extrair o melhor delas. Então, eu acredito que a atual forma, mesmo sendo um momento mais delicado, onde as pessoas às vezes estão muito dramáticas, né? Elas acabam se vitimizando e se aproveitando desse momento onde as empresas elas estão mais acolhedoras, estão se preocupando mais com o bem-estar do funcionário e na contramão, infelizmente, tem algumas pessoas que não valorizam isso e traz um pouco de responsabilidade por parte das pessoas. Mas nem todos são assim, graças a Deus. Tem aquelas pessoas que enxergam esse diferencial que a empresa tem de tratar as pessoas de uma forma mais humanizada, mais social, mais próxima, né? E aí acaba se desenvolvendo e tendo vai escalando esse crescimento dentro da empresa. Perfeito. Se você pudesse falar aqui para nós o que mais te motiva para você continuar, né, liderando pessoas, acreditando sempre no próximo ali, que ele vai continuar dando certo, o que mais te motiva hoje para você continuar todos os dias acordando e executando a mesma coisa? Claro que os meus objetivos pessoais, né? Com certeza. Tem uma Ana é uma fazendinha, pessoa. um sítio, Eu tenho carrinho. os meus objetivos pessoais, profissionais também, claro. Então, assim, minha primeira motivação é claro que é a minha família, os meus objetivos, meus sonhos. A minha segunda motivação é acreditar no meu trabalho também. Então, eu acredito no meu potencial, no que eu faço, né? A confiança que eu tenho da empresa também. Então, isso me motiva a continuar, a dar o meu melhor, a fazer acontecer. E também acreditar nas pessoas. Então, assim, todas as pessoas que eu contrato, eu sei as dificuldades que elas têm, eu sei que vai ter sempre algo que eu vou precisar melhorar ali, desenvolver elas, né? E eu tenho essa disponibilidade, então, em ajudar pessoas. Então, eu me desafio muito vendo o resultado que eu consigo com o meu trabalho nas pessoas. Então, isso me motiva bastante, me traz uma satisfação enorme quando eu vejo um vendedor, de repente, sendo promovido, como alguns casos que a gente já teve aqui, que passaram pela minha gestão. Então, isso, assim, para mim, é como se fosse um retorno do meu trabalho. Perfeito. Sabe assim? Então, isso para mim é muito gratificante. gratificante. Isso é gratificante. Muito. Essa é a palavra que eu ia usar. É né? gratificante. Quando você olha alguém assim crescendo, né? E tipo, você olhou, você fez parte ali daquela história, daquele desenvolvimento. Ricardo, nem sempre o crescimento ele é para uma gestão, né? Às vezes Sim. ele é horizontal ou vertical, ele pode acontecer de várias formas. Mas só o fato das pessoas estarem se movimentando, se inscrevendo num curso, numa faculdade, eu já tive Caixas, por exemplo, que hoje faz direito, sabe? E quando ela começou, não tinha referência nenhuma, não sabia nem por onde que ela ia caminhar, e hoje ela já faz direito, já está em uma outra área aqui dentro da empresa, já conquistou uma outra vaga. Eu acho bem interessante, isso também me motiva bastante. Assim, não é só nas grandes, né? São nas pequenas também. Acho que todo dia a gente vê o resultado que o nosso trabalho pode trazer na vida das pessoas, e isso me motiva bastante também. Conta uma história de sucesso aí. De uma pessoa, de um... Eu posso falar nomes? Pode falar não. É que, na verdade, que você vê que, assim, aconteceu e você foi o pivô para aquilo ali que deu uma alavancada na vida da pessoa ali. Que Vou você contar vê que... aqui na Estrela? Aqui na Estrela. Então, eu tenho mais de uma, né? Eu tenho mais de uma. Deixa eu escolher qual que eu vou falar aqui. Então, eu vou contar a história da gestora de Santo André, da Fabilene. Legal. Então, por exemplo, a loja de Santo André estava com problemas, a gente precisava de uma renovação na loja, e aí nasce uma improvável. Naquele momento não seria ela, porque eu já estava preparando outra pessoa também para assumir a gestão.
que na verdade aí a gente teve uma expansão que acabou enviando as duas, né? Mas naquele momento eu e o Thiago, conversando com ele e a Renata, a gente identificou que a Fabilene era a pessoa mais apropriada para assumir o desafio que a gente tinha lá. Né? A loja teve uma reabertura, fechou a loja, contratou novos funcionários, precisou modelar ela, colocar no padrão da empresa, porque não estava alinhada ao padrão, à cultura da empresa, não estava gerando resultado, não tinha resultado, não estava organizada, não estava padronizada, a gente estava com um problema. Naquele momento eu não poderia ir para lá, porque eu estava gerenciando aqui, e aqui também tem algumas demandas, né, por ser a matriz, a loja do Tatuapé, então a gente teria que enviar alguém que tivesse mais qualificado, alinhado, para assumir aquele desafio, que também para nós acabava sendo um escuro, né, porque sempre quando você envia alguém e aí essa pessoa ela está sendo promovida, você tem sempre ali um sim ou um não, né? É uma situação estável. Mas, assim, nisso eu fui indo lá ajudar ela, fazer o meu trabalho de supervisora, o Thiago também acompanhando, ora eu, ora o Thiago lá, desenvolvendo. Ela pegou uma equipe muito machucada, teve que fazer alguns ajustes, contratação nova, treinar colaboradora. Ela não era gestora, nunca tinha sido gestora. Ela era uma boa vendedora aqui na loja, era uma vendedora que sempre entregava os resultados dela, na negociação ela era muito boa. A gente encontrou lá o potencial, as habilidades que a gente considerou as mais importantes e enviou ela. Aí chegou lá, ela teve bastante desafio. Teve momento que ela falou, eu não vou dar conta. Teve momento que o Thiago falou, calma, Ana, não aperta muito, você tá batendo demais. Não aperta que ela vai espanar. Então, mas assim, eu tinha a confiança dela, sabe? E eu acho que o fato de eu ter a confiança dela, que foi algo que a gente construiu aqui na nossa equipe, no dia a dia, ela sendo vendedora e eu sendo a gestora dela, que possibilitou, que trouxe para ela também essa convicção de que ela conseguia e que deu a resistência que ela precisava para vivenciar aquele processo. E hoje, assim, a loja está fluindo super bem, né? Ela tá carregando a loja, assim, muito bem, tá trazendo os resultados, montou uma equipe, hoje ela já tem uma equipe lá mais fechada com ela, e, assim, isso me trouxe bastante, assim, alegria, felicidade em ver e participar do crescimento, né? Tanto da resolução daquele problema para a empresa, que seria necessário uma pessoa ali de confiança, uma pessoa que trouxesse o resultado e colocasse a loja no prumo, né? E tanto pela parte de ter participado da construção, assim, da carreira dela. Então, assim, é algo que para mim me traz bastante satisfação. Eu fico muito feliz em poder... Por isso que quando você me perguntou o que me motiva, então isso me motiva. Entendi. Poder ajudar as pessoas a ir mais além. Aí você vê avançar. Que, assim, e a história que tem aí, que eu já pego o outro lado, né? Tem que acelerar ela e às vezes eu tenho que frear ela. E também tem que ouvir também o gerente lá da ponta. Sim. Eu entendi que, assim, às vezes, que nem eu já conversei com a Fabilene falou, eu vi a Ana gerenciando, parecia que era tão fácil, mano. Era rápido, é simples. Era tão fácil. Porque, às vezes, quando você tem um controle, você gerencia muito fácil. Então, fica um negócio fácil ali para você. Sim. Não é que é fácil. Você vai... O gerente, ele trabalha muito que a mente dele sozinho. Então, você vê que, assim, você tem equipe com você? Tem. Só que, às vezes, um se dispersou ali... às vezes você tem que ir lá e buscar aquela pessoa ali, porque senão daqui a pouco você perde, trazer de volta. Então, você tem que estar sempre atento naquilo ali. Então, você vai ver quando você vira um gerente que nem aqui, todos os gerentes daqui foram vendedores. Então, sabe como que é o começo, viu? Então, tem que vivenciar isso. E quando vai para a ponta ali para virar o gerente ali, é difícil, não é fácil. A virada de chave, né, A virada Thiago? de chave. E assim, quando você chega na loja, ela falou para mim uma vez, nossa, eu vi a Ana gerenciando, parecia que era tão fácil. A equipe lá estava tão unida, mas não é. A realidade em si não é essa. Hoje, com o tempo que ela já está gerenciando, ela já sabe, ela já viu já. Que tem hora que tá tudo na mão, tem hora que sai alguma coisinha, tem que ir lá corrigir, voltar para a mão novamente. Sai do eixo. E você vê que é a construção. Tenho que construir ali a base, então ir construindo. E você vê que assim, hoje a Ana dá muito feedback para todos os gerentes que tem. Então você vê que assim, a gente vai encaminhando junto, vai trabalhando junto ali. Vai expandindo, vai né? Vai aumentando. Vai evoluindo. Teve momentos da Ana perder a paciência com ela e dar aquela arrebentada. Eu chamo ela de Ana, vai devagar, ela vai espanar. Não faz Tava lá no meio da obra, colocando cimento, tijolo, o Thiago vem de fora e falou, Ana, calma, relaxa. Eu falei, você é águia, você não é mais, você tem que expandir, abrir a sua visão. Porque é a virada de chave, né? A pessoa, ela era vendedora, aí você bate um papo, fala, tô te enviando, daqui a pouco a pessoa chega lá, é terra seca,
Não dá. Ela Não fala dá. assim, como assim? O que você fez comigo? Eu preferia ter ficado lá. Não tá Às fácil aqui vezes você pra mim. assusta também, né? Assusta, Porque exato. o novo, Aí às vezes, vocês- causa esse... É porque Impacto. você Impacto, ficar é. ali no comodismo ali, é fácil. Entendeu? Aí eu falava pra ela, tá na hora de mudar de fase, tá na hora de amadurecer, Vira a chavinha. virar E você vê que chavinha. assim, muitas pessoas querem ser gerente. Sim. Entendeu? Querem ser, mas você vê que assim, nem todos vão conseguir suportar. A Ali o pressão. trabalho, a pressão. Então, que aí a gente fala, pô, é tranquilo. Não é tranquilo. Você vê que assim, a cobrança é todo dia. Quando você é vendedor, você depende só do seu número ali. Se você não vendeu, é o seu número. No outro dia você tem que correr, você vai se dedicar mais. Agora, quando você é gerente, você tem que fazer o trabalho da equipe. O caixa, o auxiliar de loja, o Social marketing, media. social media, a propaganda tem que A estar certa, a divulgação. divulgação da sua loja, se o endereço que está no vídeo está certo, se o telefone que está no vídeo está certo, entendeu? Então pode dar muita coisa errada Sim. e quem é o responsável Se é a o gerente da promoção, área. se os códigos da Tem que promoção. estar em todas as frentes ali, né, Sim, Thiago? o marketing não fez a propaganda, não tá subindo o vídeo, a IA não tá funcionando, O lead travou. travou. Então, quem que vai te falar? Se você não tiver uma equipe fechada, o vendedor não vai te trazer. É. Não chegou nem o lead hoje. Não chegou o lead? Mas como assim não chegou? Então, se o vendedor não quer receber lead e não tá chegando para ele também não vai te trazer, se você não tiver a equipe unida. Então, ele fica quietinho. Sim. Não tá recebendo. Não tá recebendo, tranquilo. automaticamente não tá vendendo. Então, todo mundo tem que trabalhar em conjunto ali. E a também- maior dificuldade do gerente mesmo é você Sim. montar a equipe. E Sim. você vê que assim, você vê que às vezes você tem uma equipe montada. Nem aconteceu comigo quando eu fui gerente. Eu cheguei numa equipe montada. Só que a equipe não era o meu perfil. Então, não é que todos não vão ser o seu perfil. Às vezes você tem 3, 4 que vai junto com você e às vezes 2 você vai ter que tirar. Só que para você identificar isso, você não vai chegar na loja em 2 dias, você vai identificar isso. Isso aí você vai trabalhar um mês, Ao 2, tempo. 3, é o tempo. É a vivência ali, né? Vai te mostrando. E você vê que às vezes você faz uma mudança, um só, que de 3 que você está vendo para mudar, mudou um, o resto entra do eixo e a loja vai. Só que você vê que assim, tem que ter ousadia, tem que ter uma direção, ter um caminho ali. Alguém te auxiliando também vai te ajudar bastante. Sim. Porque você vê que se você for gerente sozinho, você cai numa loja e não conhece ninguém, não vai durar muito tempo. Então você tem que ter o caminho, tem que saber o que é o produto, como que vende, como que você atende, qual que é o padrão. A empresa tem que ter as regras desenhadas, o que pode fazer, o que não pode. Tem que estar tudo documentado. Processos bem o definidos, processo né? bem definido. Porque você vai ver que às vezes você pega uma empresa, que nem às vezes a gente fala, é uma empresa pequena. Mas você vai ver que você começa pequeno e você vai crescendo, vai escalando. E o que você precisa para você escalar? Tem que desenhar os processos. Qual que é o processo? Então você vai ver que eu como dono, a semana passada eu fui fazer um treinamento. Para que eu fui fazer o treinamento? Eu não preciso saber de nada? Não, preciso. Os gerentes vão fazer treinamento também. Então todo mundo tem que estar fazendo treinamento, tem que estar evoluindo. Não pode ficar naquele mundinho fechado. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu cheguei também, acho que a Ana pegou esse momento, a gente chegou, a Estrela era uma, né? Igual ela falou, é uma empresa pequena, mas hoje a estrutura que a Estrela tem é Departamentos, muito né? diferente daquilo que iniciou, Departamentalizada. né? Então é muito isso, setor em todos os setores, os processos, e é muita coisa que a gente Bem precisa definido. estar melhorando para sempre ter essa crescente. Sim. Né? Eu lembro de uma vez que a gente foi gravar propaganda, o Thiago virou, eu falei, mano, eu vim da outra área, não ia conseguir TI. falar aí. Aí o Thiago falou, não, você vai conseguir, eu acredito em você. Ele bateu aqui nas minhas costas, parece que veio uma pedra, assim, pá, para minhas costas. Aí daqui a pouco eu fiz o negócio tudo errado. Aí ele virou e falou, nasceu pra isso. Eu falei, mano, o cara tá louco, velho. Mas é Ficou aquilo uma porcaria. que me incentivou. Eu falei, mano, então é isso. O patrão falou que o negócio tá bom, então aí foi o que me motivou eu começar, né? Então acho que também acreditar Deslanchar. na equipe, isso é importante. Porque você vê que assim, quando eu fui gerente, muito tempo. Então você vê que o que acontece? Às vezes tem muito gerente que quer levar o mérito, né? Foi eu que fiz, foi eu que não sei o quê. Então você vê que assim, às vezes eu posso ter visto aquele vídeo seu e você pode depois me corrigir. Você vê que depois de um tempo eu falei, Ricardo, muda isso, muda aquilo outro. Por quê? Se eu tivesse falado pra você, falar, Ricardo, não ficou legal, tal, tem que fazer, ia acabar com você. Travou. Aí você ia falar, eu sabia Então, que não ia ficar parabéns, bom. é isso daí mesmo, tal, show de bola, tal. Depois, no dia seguinte, vamos mudar isso daqui, vamos fazer. Então, você vai direcionando a sua equipe, entendeu? Então, isso é a gestão. A gestão de pessoas. Porque você vê que assim, o gestor ele não pode chegar lá e falar, você errou, você fez isso, era pra você fazer aquilo, Não, parabéns, tal. Você tem que dar o parabéns. Eu tenho que saber direcionar Saber o a momento de pessoa. falar também, né, saber o Thiago? momento de você falar. Se eu tivesse falado pra você lá atrás, ela falou, Ricardo, Não dá. não deu, não é.
Você não nasceu pra isso, não. Você ia te desanimar, você tinha saído, e às vezes não estaria nessa direção. Então você vê que assim, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, quando fala e a hora que fala. Sim. Então você vê que assim, isso daí é a direção do gestor Essencial. mesmo. Você tem que saber a hora de falar, o que falar e quando falar. E Perfeito. como, né? Ana, vamos para as considerações finais. Aí, se você quiser deixar um recado pro pessoal que está nos assistindo, né? Vamos para as considerações finais, Ana, depois do Thiago, e eu encerro aqui o nosso podcast, mas está muito bom essa conversa, né? Poderíamos ficar aqui mais 10 horas aqui falando, né? Está muito bom mesmo. E é isso. Eu quero agradecer pela oportunidade, né? Pela confiança da empresa, do Thiago, da Renata, por essa oportunidade agora. Para mim foi o primeiro podcast, mais um desafio que o Thiago me colocou, que eu sou aquela pessoa que fico mais nos bastidores, né? Tem alguns que falam que eu sou diretora do marketing, que acaba auxiliando ali nas propagandas, naquilo que o cliente quer ouvir, mas hoje para mim foi mais um desafio, mais um crescimento, mas que eu vou levar para a vida. E assim, eu quero mesmo agradecer a minha equipe, né, a todos que contribuem para o meu trabalho, porque eu falo que ninguém constrói nada sozinho. Se eu cheguei até aqui, é que nem quando a Fabilene, ela foi a gerente que eu mencionei aqui, ela foi promovida, então eu falei assim, para eu crescer, você precisou crescer, então vamos junto, vai dar tudo certo. E graças a Deus tem dado, e acho que é isso. Agradecer aos meus clientes também, os nossos clientes que confiam na Estrela, no nosso trabalho, continuem indicando, comprando com a gente vai dar sempre o nosso melhor, porque a gente sempre coloca o cliente como o pilar, a pessoa mais importante, né, do nosso trabalho, e vai continuar sendo assim, porque a gente sabe que resolvendo o problema dos clientes, que a gente vai resolver os nossos. Então, assim, o cliente sempre vai ser, assim, a alma do negócio. E é isso, e os nossos colaboradores que também são tratados como clientes aqui dentro. Isso aí, Thiago. Sim, eu agradeço a Ana por estar esse tempo aí com a gente aí, você também, o Ricardo. A cada colaborador que está aí com a gente aí. Os nossos clientes, agradeço por tudo aí. Sabe que o nosso crescimento, a gente vai crescer muito, muito mais aí. Eu assim, trabalhando certo, fazendo as coisas certas, trabalhando com as pessoas, fazendo o que tem que ser feito, né? E assim, ninguém tem que levar vantagem em cima de ninguém, todo mundo tem que ganhar. Não é a empresa só que tem que ganhar, todo mundo tem que ganhar, que é a regra daqui. Então, você vê que assim, todo mundo ganha o que produz ali. Então, pra cima, Deus abençoe a todos aí. Amém. E obrigado vocês dois aí e a todos os colaboradores aí. Então é isso. Obrigado, Isso aí, obrigado, gente. obrigada, gente. Quero agradecer aí todos vocês que nos acompanharam, tá bom? Então é isso, Estrela Cast, gente, ó, já clica aqui, curte esse vídeo, né? E fica, segue a Estrela Papéis de Parede. Nós temos aqui no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. É só você procurar no Google, Estrela Papéis de Parede, tá bom? Então segue a gente, curte esse vídeo vamos ter mais podcast, tá bom? Trazendo outros colaboradores também. Muito obrigado aí, mais um podcast Tchau, aqui da gente, Estrela. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.